Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Profissão Paisagista. Eu sou Maria Fernanda Padovese e aqui nós abordamos estratégias de como você conquistar o seu reconhecimento profissional, como você atrair os melhores clientes e conquistar os seus 10 mil ou mais de faturamento. Tivemos aqui alguns probleminhas técnicos, mas acho que agora vai dar certo. O tema de hoje são os 5 passos para você otimizar seu mindset para realmente saber crescer como paisagista em 2022. Então, por quê, né? Por que esse tema? Por que eu resolvi, eu pensei, eu trouxe, eu cheguei na conclusão que isso seria importante para vocês, que seria importante eu trazer esse tema aqui, abordar esse tema. Porque todo final de ano, a maioria das pessoas, não sei se todo mundo, mas a maioria das pessoas, elas têm aquela listinha de final de ano, listinha de realizações que querem realizar no próximo ano. Não sei se vocês já fizeram, eu ainda não fiz a minha, mas, porque a minha é muito bem pensada, que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Uma das coisas que vocês precisam fazer. Só que eu sei também que a maioria das pessoas que fazem essas listas se sentem frustrados e frustradas por não conseguir realizá-las. E por que isso acontece? Por que algumas pessoas conseguem realizar e outras pessoas não conseguem realizar? Isso é uma questão que eu sempre fui de me perguntar. Por que algumas pessoas conseguem conquistar os objetivos que traçam e outras não? O que diferencia uma da outra? E nessa análise, nesse estudo, eu cheguei a uma conclusão. Que um dos motivos que nós não conseguimos, que as pessoas não conseguem atingir os objetivos, está aqui. Sim, na nossa mentalidade, no nosso mindset. Porque a partir dessa análise, né, desse resultado dessa análise, eu cheguei numa conclusão. Que quando nós pensamos de uma maneira incomum para resolvermos as nossas questões, fora daquilo, o que seria esse incomum? Fora daquilo que nós estamos habituados a fazer, de uma maneira diferente do que nós normalmente fazemos no nosso dia a dia, diferente da maneira como que nós fazemos todo ano e não dá certo. Quando nós fazemos de forma incomum, nós trazemos melhores resultados. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje, que vocês façam. Trazer essa maneira incomum para você alcançar os seus melhores resultados em 2022. E como que a gente faz, né? Quando a gente pensa também em mindset, no porquê de não conquistar os objetivos, nós temos que pensar essencialmente em 2 coisas que nós temos controle, que vão direcionar para sim alcançar os objetivos ou não, para não alcançar, que é a nossa mentalidade e os nossos hábitos. Os hábitos que nós cultivamos e a maneira como nós pensamos. E hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa mentalidade. E por isso, então, que eu vou elencar esses 5 pontos para vocês fazerem essa mudança. O que você vai precisar ajustar na sua mentalidade para você ter um excelente 2022. Mas isso deve ser feito, essa questão da mentalidade, você tem que fazer algumas coisas antes, tá? Antes de você pensar e definir, ela vai ajustar isso. Ela deve vir antes de você definir seus objetivos. Não adianta você definir um objetivo quando a sua mentalidade não está focada nisso. Ou quando os seus hábitos não estão focados nesse objetivo. Ela tem que vir antes de fazer planos para o ano todo. Porque se você tem uma mentalidade pessimista, por exemplo, não acreditando em você, não vai adiantar você fazer planos para o próximo ano, se você já tem uma mentalidade de descrédito, que isso não vai acontecer. Não, vocês concordam comigo? E antes de tentar alcançá-los, você tem que mudar tanto sua mentalidade quanto seus hábitos. Porque, como eu falei, isso que vai garantir o seu sucesso ou não. Se você não está em um bom mindset, ou seja, se a sua mentalidade não está voltada para as suas conquistas, como por exemplo, muito estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima ou sem esperança, eu sei que você se identificou com algum desses pontos, seja no estresse, seja na ansiedade, o que quer que seja. Quem está livre de todos esses pontos? Não tem, mas a gente tem que aprender a lidar. Não é? Não adianta falar assim, eu passo por muito estresse, sou uma pessoa muito ansiosa, ou estou passando por um momento de depressão, ou eu acho que eu não sou capaz de conseguir, ou não vejo uma maneira de conquistar algo como paisagista.
Se você tem o tempo todo esses pensamentos, eu posso garantir para você que a chance de tudo aquilo que você fala, que você não dá certo, que você não vai conquistar, a chance de acontecer isso é real. É muito real, é muito forte. Por isso você tem que treinar a sua mentalidade, treinar o seu cérebro para que você pense com qualidade, tenha pensamentos de qualidade. A sua qualidade de vida, ela começa e termina no seu mindset. Ela começa e termina da maneira que você cultiva, a partir dos pensamentos que você cultiva. Então, eu falo aqui mindset, mentalidade, mas pode ser que essa expressão não seja tão algo tão normal, tão corriqueiro para algumas pessoas. Então, eu vou explicar o que é mindset. Mindset é uma forma de programação mental. Maria Fernanda, programação mental, nossa, esse termo me assusta. Não se assuste. É a maneira, é um conjunto de pensamentos que você tem. É a maneira como você programa o seu cérebro para ele funcionar. Então, é o conjunto de pensamentos que você tem e as crenças que você tem que modelam esse cérebro, modelam esse mindset. Aqui, só lembrando que crença não quer dizer crença religiosa. Não é isso, são as crenças naquilo que nós acreditamos, que nos foi ensinado no dia a dia. Que, por exemplo, que dinheiro é uma coisa suja, que para conseguir dinheiro você precisa trabalhar muito duro, que só se você suar demais, se você sofrer, que traz o dinheiro, que dinheiro não traz felicidade. Sabe esse tipo de coisa? Ou então que o mercado está muito saturado. Esse tipo de crença, tá? Então não é crença religiosa, eu estou falando aqui de crenças que são as coisas que você acredita e usa isso no seu dia a dia, tá? Nesse pensamento do seu dia a dia. Então, a mindset é esse conjunto de pensamentos e crenças que moldam a nossa mente. Tá? Elas moldam, elas são elas que fazem, que criam cada um dos nossos pensamentos, que dizem como que nós nos comportamos. É esse mindset, essa mentalidade que direciona todas as nossas decisões. Mesmo aquelas decisões cotidianas, como tomar água, se eu vou tomar um suco, se eu vou tomar um refrigerante, se eu vou dormir, eu vou acordar às 7, se eu vou acordar às 10, se eu vou fazer exercício, se eu não vou fazer exercício, se eu vou trabalhar hoje, se eu não vou trabalhar. São essa nossa maneira de pensar que dita tudo isso, as nossas ações cotidianas. Além disso, ela direciona como nós reagimos às situações. Como assim? No momento de algo, uma situação que te deixou ansioso, te deixou irritado, irritada. Como você vai reagir? Você vai reagir de uma forma brusca, já no impulso, já vai responder de forma agressiva? Ou você vai respirar, você vai pensar, vai analisar o que aconteceu, qual foi o motivo que originou aquela ação, e depois você vai dar uma resposta, ou às vezes nem dar resposta. Então, isso também é a nossa mentalidade. Quando nós acreditamos, por exemplo, que toma lá da cá, ou então que eu prefiro, não adianta brigar, sabe os extremos? Tudo que vem, rebate, ou então aquele extremo de deixa ele brigar comigo, não tem problema, vou me recolher. Então, tanto no extremo quanto sem extremo, quanto o equilíbrio, é a nossa mentalidade que vai dizer como que nós vamos nos comportar. E isso tem a ver, é ligado com a maneira como a gente pensa. Quais são esses pensamentos que nós cultivamos na nossa mente. E ela orienta totalmente a nossa vida. Então, vou começar aqui para vocês. Se tiver ficado qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Vocês vão me perguntando sobre isso. Então, eu vou falar para vocês os 5 passos. Quais são esses 5 passos que vão otimizar o seu mindset para 2022? Por exemplo, a questão dos pensamentos... Você tem que pensar, para quando a gente vai pensar, assim, eu quero mudar meu mindset, eu percebi que eu penso, que eu ajo e penso, meus pensamentos são todos de maneira muito, muito pessimista, eu não tenho uma visão otimista da minha vida. Só esclarecendo que uma visão otimista da vida não quer dizer uma visão fantasiosa da vida, tá? Uma visão otimista é quando você, para cada problema que você encontra, que você se depara, você consegue enxergar uma solução para ele. Ao invés de falar, puxa vida, na minha vida nada dá certo. Meu Deus, como que agora? Só problema. Olha só, não vou conseguir resolver. Ao invés disso, você analisa aquele problema que aconteceu. E aí, a partir disso, você procura uma solução. Ao invés de ficar reclamando apenas, ao invés de você se sentir derrotado. Até hoje, eu coloquei um post a respeito disso. Não sei se vocês já viram, se não viram, depois vocês dão uma olhadinha a respeito de desistir.
os impactos disso na nossa vida. E tem tudo a ver com relação a uma visão negativa da nossa vida, quando a gente tem um mindset negativo. Então, quando a gente tem esse mindset negativo, que são pensamentos, vou dizer, talvez uma palavra um pouco forte, pensamentos destrutivos, que é uma questão de quase uma autodestruição. Eles são capazes de travar na nossa vida. Porque se tudo que você enxerga, você vê um empecilho, você vê um obstáculo e não consegue de maneira alguma ver a solução para isso, você trava. Quem que nunca se viu travado? Quando aconteceu, você estava tudo correndo conforme planejado. Vamos falar de um jardim. Tudo correndo conforme planejado. De repente, a equipe não veio. Ou você tinha contratado 6 pessoas, vieram 2. E aí, quem que já não se viu nessa situação? Nossa, é um puxa do obstáculo? É. E aí, como é a reação? Como você reagiria nesse caso? Você sentaria e choraria? Eu vou sentar e chorar. Sentaria e choraria? Você buscaria outras equipes? Ou você conversaria com o seu cliente e falar, olha, correu um imprevisto, o jardim que vai demorar 1 dia vai demorar 3, talvez 2, mas a princípio 3. Qual seria a sua atitude? A sua atitude, a sua resposta para isso demonstra como que é o seu pensamento, como que é esse conjunto de pensamentos que você tem, como que é o seu mindset. Ele demonstra se você enxerga mais o lado mais pesado, ou então se você enxerga o lado, vamos fazer acontecer. Quando você tem esse pensamento de maneira positiva, você começa a desenvolver habilidades para que você torne possível aquilo que você quer. Você começa é automático. Façam esse teste, façam esse treino de buscar sempre as soluções daquilo que acontece. Lembrando que quando você tem uma visão otimista, não é fantasiosa, não está tudo perfeito na minha vida. O mundo desabando, está tudo perfeito na minha vida. O jardineiro estourou um cano, ele cortou a palmeira errada, o caminhão atrasou. Tá tudo uma maravilha. Não é isso. É entender que nós temos os problemas, enxergar os obstáculos, mas não nos deixar parar por eles. Pensar, ok, essa é a realidade, como eu vou resolver? E dessa maneira você vai mudando e vai fazendo com que o seu cérebro entenda como você quer a partir de hoje enxergar as coisas, enxergar a vida, o dia a dia, tanto o pessoal quanto o profissional. Então agora vamos nos 5 passos. Deixa eu ver aqui. Primeiro, eu acho que esse é o mais importante. Quando eu comecei a fazer isso, há um tempo atrás me disseram, né? Celebre seus ganhos do ano. E essa não digo nem uma técnica, mas é uma ação que eu ensino para os meus alunos e que é de você ter o seu potinho das conquistas. Vou até mostrar o meu está aqui, ó. O meu é um potão, meu potinho das conquistas, eu coloco aqui. É um potinho das conquistas. O que seria isso? É um pote, o que você quiser, uma caixinha, uma lata, ou o que achar conveniente para você, onde você coloca todas as conquistas, as grandes e as pequenas que você conquistou durante o ano. E, nossa, uma coisa parece tão infantil, mas ela faz uma diferença para você. Quando eu fiz assim, acreditei no que a pessoa estava me dizendo e fiz esse pote para mim. Até que depois de um tempo, eu falei, deixa eu abrir, deixa eu ver se realmente ele surte algum efeito na minha vida, como a pessoa disse que surtiria. E eu abri e comecei a ler. E eu percebi que tinha várias conquistas ali que eu não me lembrava mais, por causa do dia a dia, que a gente vai naquele auê muitas vezes, eu não me lembrava daquelas conquistas. E às vezes a gente pensa assim, nossa, meu ano foi horrível. Será? Será que seu ano realmente foi horrível? Será que você não tem nada para comemorar? Então eu pego e eu abro. Aí eu comecei a lembrar de cada situação que estava marcada ali e eu comecei a me lembrar da sensação que eu tive naquele dia. Então, por exemplo, quando eu tive meu primeiro aluno, então eu anotei. Quando eu olhei aquilo, me veio a sensação daquele dia. Me fez tão bem. Isso, quando eu tenho até uma pulseirinha, que essa eu não tiro, já faz alguns anos, mas essa eu não tiro. Do show do Bon Jovi, né, gente? Quem me conhece sabe que eu amo, que sou fã de carteirinha. A fitinha do show do Bon Jovi. Cada vez que eu olho pra ela, ela é bem pink, cada vez que eu olho pro meu potinho, eu lembro. Então eu me lembro da sensação de quando eu tava ali naquele show. Então são coisas assim, de quando conquistas não só gigantescas, mas pequenas conquistas.
Vou dar um exemplo aqui, que eu estou vendo que está aqui na live, a minha querida Patrícia. Ela acabou tem a Patrícia, tem as duas, né? Elas que participaram oh meu Deus, deu branco agora. Elas participaram da Casa Cor Rio Grande do Norte. As duas estão aqui na live, queridíssimas, queridíssimas. E isso é uma conquista, por exemplo, que é para ir direto nesse potinho de conquistas. Porque é algo que, mesmo o ano que vem, passa, né? A gente vai passando, acaba esquecendo. Nossa, o que eu realizei esse ano? O que foi que eu fiz? Será que foi bom? Então, a hora que você olha ali, você olha aquele papel, você se lembra, puxa vida, e lembra qual a sensação que eu tive. Isso gera um bem-estar, libera uma endorfina no nosso corpo que faz falar, está valendo a pena. Não foi um ano terrível profissionalmente, valeu a pena por essas conquistas, e pessoal também. Então, celebre seus ganhos, mesmo os pequenos. Anote, como que você faz isso então? Dei o exemplo da caixinha, né, da garrafa, do pote, que quer que seja, das realizações, mas como você faz isso? Anote seus ganhos de todo o ano, do ano inteiro que você teve. Como que você faz isso? Você precisa relembrar. Relembre desde lá do começo do ano. Se você ainda não tem esse costume, anote mês a mês. O que eu fiz de importante que valeu a pena em janeiro, em fevereiro, em março. Cada uma delas. Cada uma dessas conquistas. E você vai relembrando. Aí você anote, documente isso de uma maneira, como no meu caso, fazendo meus lembretes, seja num caderno das conquistas, seja numa pasta no seu computador, no seu celular, em algum lugar que você possa acessar com facilidade. Todas as vezes que você falar assim, não estou me sentindo bem, não estou achando que eu não vou conseguir, vai lá, olha tudo aquilo que você já conquistou. Às vezes é um cliente novo que você conquistou, às vezes é um cliente pequeno, mas que foi tão bom. Sabe, eu gosto muito de atender clientes quando assim, o jardim não é tão grande pra gente fazer, mas é tudo pensado com tão carinho, que ele dá tanto valor para o que a gente faz. Eu tenho uma cliente, eu acho que uma das primeiras clientes que eu tive como paisagista, já faz uns belos 15 anos que eu fiz o jardim dela. Um jardim pequenininho, acho que era tipo um 3x3 numa fachada de uma casa. E eu me lembro sempre dela porque ela fica no caminho que eu levo na escola um dos meus filhos. Então toda manhã eu vejo ela ali. Eu vejo ela cuidando do jardim, gente. Até hoje o jardim está impecável. Foi um jardim pequenininho, mas ela curtia com cada detalhe. Na hora de escolher a planta, na hora de plantar, ela acompanhava. Foi feito com tanto amor. Ela curtiu tanto que mesmo o jardim pequenininho me trouxe essa felicidade, trouxe esse sentimento de gratidão. Então, não são só aquelas grandes conquistas, são as pequenas também. Anote ali e relembre de cada uma delas e de como você se sentiu. Então, além disso, você vai documentar tudo isso e uma coisa a mais. Documente, registre também. Quando eu falo documentar, é escrever. Registre também as lições que você aprendeu nessa conquista. Registre tudo assim, nessa conquista eu consegui isso porque eu agi dessa maneira, porque eu fiz isso. Talvez assim, eu tive essa conquista porque eu soube me calar na hora que era para me calar e falar na hora que era para falar. Então anote isso, para não apenas a conquista em si, mas o que deu certo, por que ela aconteceu. O que você, e também, além disso, além de anotar o que você se fez, como você se sentiu e o que você fez de bom, anote pelo que você se tornou capaz após essa conquista. Você se tornou capaz de enxergar seu potencial como profissional? Você se tornou capaz de entender que você pode muito mais do que você imagina? Ou então porque você se tornou capaz de comprar um computador novo para você que o seu já estava precisando atualizar? Ou porque você se tornou capaz, a partir dessas conquistas, de ir para aquela viagem que você estava esperando há tanto tempo? Então, ou aumentar seu escritório, anote o que você se tornou capaz a partir daquilo, que vai aumentar ainda mais o seu poder de realização. Percebem que tudo isso, quando a gente vai fazendo esses passos, a gente vai mudando aqui nossa mentalidade, vai começar a enxergar as coisas de outra maneira, não só, ok, legal, um cliente a mais, ok. O que eu aprendi com isso? Como que eu fiquei mais capaz? Do que eu fiquei mais capaz? E a gente vai reforçando a nossa questão da nossa autoestima profissional e pessoal. Passo número 2. Tenha clareza de qual é a sua mentalidade ideal
e se comprometa com ela. Como assim? Eu falei a respeito do mindset, né? Do mindset agora, estou falando desde então do mindset. Eu quero que o mindset é um conjunto de pensamentos, né? Um conjunto de crenças que moldam nossos comportamentos. Então eu quero, nesse ponto, que você pense assim. Você tem os seus objetivos, certo? Para alcançar profissional e pessoal. Para você conquistar esses objetivos, vamos falar aqui. Então, digamos que o seu objetivo é ser reconhecida como profissional de qualidade na sua cidade. Ou então, como você quer ser reconhecida pelos seus clientes como um profissional de valor, que vale a pena aquilo que você cobra, que o seu projeto, você tem um porquê de contratar você, e não qualquer outro que esteja ali na região. O que você precisa para conquistar isso? Como que você precisa mudar? É pensar, eu preciso parar de pensar que eu não sou capaz. Eu preciso parar de pensar que existem muitas outras pessoas melhores. Eu vou contar um segredo pra você. Sim, existem outras pessoas que são melhores que você. Tem pessoas que são melhores que eu. Sempre tem pessoas melhores que nós. Mas não tem problema, porque você é só você. O seu cliente, quando ele vai te buscar, ele vai fechar com você, independente de quem esteja. Cada cliente se encaixa com um tipo de profissional. Então eu quero que você pense que tipo de profissional que você quer se tornar e qual é a mentalidade que o profissional assim tem que ter. Respeito, ética, de constante aprimoramento, sempre em busca de conhecimento, entendendo como entregar o melhor para o seu cliente, entendendo como fechar mais, entendendo como falar não quando precisa, entendendo como falar sim quando precisa, quais são as qualidades que você precisa ter e quais as qualidades que você tem que deixar de ter, as características que você tem que deixar de ter, para ter essa mentalidade que você precisa para chegar onde você quer. Tenha clareza exatamente de como você quer se sentir como pessoa e como profissional. Como assim? Quando você vai atender um cliente, como você se sente? Insegura? Inseguro? Você se sente confiante? Você sente assim, eu sei que eu vou entregar, eu tenho certeza que eu vou entregar o melhor para aquele meu cliente. Ou quando você vai atender esse cliente, você fica em dúvida. Ai, será que ele vai gostar de mim? Ai, será que ele vai fechar comigo? Ai, meu Deus, e se tiver um preço menor? Será que eu vou saber fazer? Se você tem esse sentimento, eu quero que você pense qual é o sentimento que você quer ter. Não, eu quero chegar e ter a certeza que eu oferecer para o melhor. Se ele fechar comigo, vai ser a melhor escolha que ele possa ter feito. Se ele fechar comigo, eu vou entregar o melhor jardim. Eu sei que eu vou saber aquilo que eu vou responder. E mesmo que ele vai perguntar, e mesmo se você não souber, não é vergonha nenhuma falar eu não sei. É mais bonito e o cliente enxerga com melhores olhos se você chega para ele e fala assim, eu não sei qual é o nome dessa planta, mas eu vou saber, eu vou procurar e depois eu te falo. Eu não sei tal coisa, mas eu vou pesquisar e vou te falar. É mais bonito você falar isso, é visto com melhores olhos para o seu cliente, você falar isso, do que você tentar falar de uma outra maneira. Algumas pessoas até usam a expressão do somebody love, dar uma enrolation ali no seu cliente, só para fingir que você sabe e acabar não sabendo. Sabe por quê? Pode ser que o seu cliente saiba. E se você finge que sabe e ele sabe, você pode cair em contradição. Então quando eu não sei uma coisa, eu falo pro meu cliente, olha, não sei. Às vezes ele vem perguntando, olha, falaram de usar tal terra, tal adubo na terra, que tá rendendo tantos por cento. Eu falo assim, verdade? Não conheço, mas olha, fique tranquilo. Eu vou pesquisar e se for o melhor pro seu jardim, é isso que você vai ter. Pronto. Eu falo, tá bom, ok, acabou. Nem ele, tenho certeza que nem o meu cliente, independente de qual seja a área que ele trabalha, ele também não sabe de tudo. Porque a gente tem um ditado, né? Quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, mais percebemos que precisamos aprender mais. Então, é assim. É assim no dia a dia. Pense então, qual é o sentimento que você quer ter? Eu quero ter um sentimento de confiança. Então, o que eu preciso fazer para ter esse sentimento de confiança? Será que eu preciso pedir fotos antes para o meu cliente? Será que eu preciso fazer uma relação, um checklist de tudo que eu tenho que ter ali na hora para perguntar para ele? Quais as dúvidas que eu tenho que ter? O que eu posso encontrar? Quais as dúvidas que naquele lugar, por aquela foto, eu posso falar assim, eu vou ter essa e essa dificuldade. Nossa, eu nunca fiz uma curva de nível, por exemplo. Digamos que... E aí?
Dá tempo. Você pegou a foto antes, percebeu? Se prepare. Percebeu o que precisa? Vai estudar. Como faz uma curva de nível? Pronto. Você entendeu que é isso que você precisa fazer? A hora que você vai chegar, atender seu cliente, você está tranquila e tranquilo. Já sabe que você vai... O sentimento vai ser de tranquilidade, porque eu já me preparei. Então, identifique qual é o sentimento que você quer ter e o que você precisa fazer para ter esse sentimento. Na hora de atender, entenda qual é a sua dificuldade. Cada um aqui tem uma dificuldade. Um é para atender cliente, outro é para cobrar, outro é na hora da execução, outros são para lidar com equipe, outros são para fazer um projeto. Então, cada um de vocês, qual é a sua dificuldade? Identifique como você quer se sentir, o que você precisa fazer para se sentir dessa maneira. O terceiro ponto, identifique seus obstáculos mentais e como superá-los. Vocês sabem, e se não sabem, vou falar para vocês, que a grande maioria dos nossos obstáculos somos nós que criamos. Ou, se nós não criamos, nós aumentamos de uma forma gigantesca o tamanho deles. Já repararam isso? Identifique aqueles obstáculos, aqueles pensamentos que você tem, os obstáculos mentais que não te servem para nada. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa totalmente destemida, sem medo nenhum, vou e não me preparo e vamos ver o que dá. Não, não é isso. Nós temos que ser responsáveis. Porém, como no exemplo anterior, digamos que surgiu um cliente que ele quer fazer tem uma chácara e aonde ele vai fazer o jardim tem um talude gigantesco que começando uma erosão. E ele quer te contratar para que você faça o paisagismo ali e controlar essa erosão. E você nunca fez isso na vida. Então imagine a situação. Como que você tem um pensamento sempre, um mindset sempre voltado para a solução. Você vai fazer como o exemplo anterior. Nunca fiz a curva de nível. Meu Deus, e agora? Não sei. Pronto, o que eu tenho que fazer? Estudar, me informar com quem sabe. Para que serve isso? Rede de contatos com outros paisagistas, internet para você pesquisar, livros, o que quer que seja. Cursos, o que quer que seja. Vou achar a solução. Vou estudar sobre curva de nível e aprender como fazer. Certo? E qual é a outra mentalidade? Meu Deus, e agora? Como que eu faço? Nunca fiz isso, não vai dar certo, é um jardim que já está tudo errado. Nem vão passar orçamento. Eu não sei fazer. Ele vai ver que eu não sei. E aí, se eu fizer, pior ainda, vai dar errado, eu vou ter prejuízo. Então, eu não vou nem passar orçamento. Percebe que os obstáculos existem e vão sempre existir. Não adianta achar que não vai existir. Vai existir sempre. A diferença é como a gente encara. Se a gente mostra para esse obstáculo que ele é pequeno diante de nós mesmos, que fala, obstáculo, ok, está aí, você existe, não tem problema, não tenho medo de você, que eu vou conseguir te transpor, porque eu vou aprender como te transpor. Ou se você vai deixar ele virar uma muralha, crescer uma muralha na sua frente e vai te travar. Lembra que eu falei que os pensamentos, quando eles não são voltados para soluções, não são pensamentos negativos, eles têm o poder de travar a nossa vida? Quem aí já não se sentiu travado por um obstáculo? Eu já. E me arrependi demais por cada obstáculo que eu fiz ele crescer e que me permiti que ele me travasse. E eu tenho essa tendência de sempre buscar a solução. Sempre que você falar comigo, sempre que você perguntar pra mim alguma coisa, eu falei, tô com uma dificuldade. É automático, a gente molda nossa mente, né? Eu treinei a minha mente pra isso. A todo momento ela busca solução, a todo momento. Então, tem pessoas que para cada solução existe um problema. Eu sou daquelas que para cada problema ou cada erro existe uma solução. Então, a todo momento eu tô pensando, se eu não resolver esse problema, ele não vai se resolver sozinho. E ele pode me prejudicar. Então, qualquer coisa que seja, eu estou buscando uma solução. Por isso que a gente cresce. Por isso que às vezes fala assim, nossa, como que você consegue? Porque eu treino aqui. Entrou uma ligação aqui. Porque eu treino aqui. A todo momento eu treino meu pensamento. A todo momento eu treino para achar uma solução nos meus problemas. Porque eu falo sempre para eles. Eu falo sempre para eles que eles são pequenos para mim. Tem alguns que são mais difíceis? Tem sim. Mas eu diminuo eles. Às vezes a gente não consegue transpor de uma vez só. Mas eu diminuo o tamanho deles. Ou se diminuo. Então você tem que fazer isso. Identifique quais são os seus obstáculos. O que te causa medo? Vamos falar uma palavra assim mais clara. O que é esse obstáculo? Aquilo que te causa medo. Aquilo que te impede de crescer como paisagista.
Então, o que é que está acontecendo que eu falo assim, não consigo ser paisagista por causa disso? Ontem mesmo, fui num evento e eu encontrei com várias pessoas queridas, foi o primeiro evento pós-pandemia que eu fui. Ai, gente, hoje tá que tá, alguém tá querendo falar aqui. Minutinho só, que já vai parar esse barulho. Ontem mesmo, eu estava num evento e encontrei com o primeiro evento que eu fui pós-pandemia e encontrei com muitas pessoas queridas, muitas não, dentro do que era possível, que era seguro, encontrei com várias pessoas muito queridas da profissão, inclusive com algumas alunas que eu tive o prazer de ter alunos ainda na época presencial, que são profissionais, hoje são arquitetas. E a gente conversando, e ela falou assim, eu não consegui ainda, ela trabalha com arquitetura de interiores, né, mas ela gosta muito do paisagismo, mas ela ainda não colocou isso em prática no escritório dela. Eu perguntei, o que está te impedindo de colocar o paisagismo em prática? Ela falou assim, eu tenho medo de não saber que planta especificar. Veja bem, ela foi de um curso da parte de gestão, né? Não foi um curso de paisagismo que ela foi minha aluna. Foi a parte de gestão do escritório. Então eu falei assim, o que te impede? Ela falou assim, o medo de não saber qual planta especificar. Aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei pensando, ela por causa do medo de não saber especificar plantas, ela está deixando de faturar muito alto com o escritório dela. Deixando de oferecer o paisagismo para os clientes dela. Aí eu falei para ela, você vai deixar isso que impeça você? Eu falei, qual que é a solução para isso? Ela falou assim, não sei. Eu falei, que tal eu comecei a estudar as plantas? Não é? Não que seja assim, gente, não tô falando que é fácil, tá? Não estou querendo ser simplista aqui. Mas é simples a solução. Às vezes não é fácil, mas é só você executar da maneira que é possível. Então, quando você coloca assim, eu sei o que me coloca medo, eu sei qual é esse meu obstáculo que está me impedindo de crescer, que está me travando. Identifiquei ele. Você pensa, qual a solução que você vai dar? Qual é a solução para você pular esse obstáculo? Você resolve. Você começa a dar os passos. Não pode parar. Eu sou da máxima assim, o importante é estar em movimento. Que seja um passinho de formiguinha, nem de tartaruga, eu falo de formiguinha. Mas você tem que estar em movimento, o tempo todo aprendendo, o tempo todo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui de obstáculos que são comuns de eu escutar. Sobre concorrente. Maria Fernanda, tem muito concorrente aqui na minha cidade, então eu acho que o paisagismo não vai dar certo pra mim. Ou então, Maria Fernanda tá saturado, eu não tenho cliente suficiente. Isso é um obstáculo para vocês? Tem medo disso? Ou não sei como cobrar? Qual é a solução para esse obstáculo? Se isso está te travando, impedindo de você ter uma nova profissão, crescer como paisagista, qual é a solução para isso? Analisar seus concorrentes, talvez? Tem muito concorrente? Peraí, tem muito concorrente porque você vê muitos escritórios de paisagismo, muitas floriculturas, ou porque realmente você já foi atrás para ver? Porque, sabe a síndrome do Fusca Azul, gente? Ou da mulher grávida, quando a gente ou a pessoa tá grávida, ela anda pela rua, ela só vê com gente grávida. Nossa, quanta gente grávida ao mesmo tempo que eu. Ou então a síndrome do Fusca Azul. Quando você fala, você quer buscar o Fusca Azul, você vê um monte de Fusca Azul. Já perceberam isso? Quando a gente troca de carro ou quer trocar um carro, começa a ver um carro na cidade inteira. E antes nunca via. É a mesma coisa. Quando nós estamos pensando no nosso negócio com paisagismo, a gente vai ver paisagismo e concorrente em todo lugar. Mas será que são mesmo? Então, faça uma análise da sua concorrência. Analise o que realmente é concorrente. Analise o que é apenas mais uma pessoa que você pode, inclusive, ter uma parceria para a execução do seu trabalho. Então, analise quem é essa concorrência. Analise se eles atendem os seus clientes potenciais. Faça uma análise do concorrente. Aí você vai entender se está saturado ou não. Está saturado em que ponto? Para que nicho? No meu nicho, tem tantos nichos de paisagismo. Já fiz um desafio aqui, que até se vocês quiserem, eu vou voltar para esse desafio. Para identificar o nicho para você, que é mais que se encaixa, que paisagismo não é uma coisa só. Existem muitos nichos. E a gente já chegou a mais de 50 nichos voltados ao paisagismo. Então, será que tem muitos profissionais em cada um desses 50 nichos que atuam na sua cidade? Será? Eu tenho certeza que não.
Então analise, esse é um obstáculo. Como é que a gente supera ele? Quando a gente conhece. A gente analisa, a gente estuda esse obstáculo. Aí ele fica pequeno pra gente. Quarto ponto. Faça um brainstorm do que você quer experienciar em 2022. O que é brainstorm? Brainstorm é uma chuva de ideias. Quando a gente faz uma tempestade no nosso cérebro, a palavra literal é tempestade no cérebro. Quando a gente faz uma chuva de ideias no nosso cérebro, a gente com a gente mesmo, com quem tiver ali, seu sócio, quem estiver ali participando com você, pega um papel e começa a anotar sem julgamentos no sentido, dá certo ou não dá certo, vou conseguir ou não vou conseguir. Não é aqui, nesse momento, você não vai fazer o julgamento se é possível ou não. Você vai anotar o que você quer, tá? O que você quer experienciar em 2022. Viagem, X de faturamento, comprar alguma coisa, um carro, mais família, mais tempo tranquila. O que é? É férias, é menos trabalho, é mais clientes auto-ticket, é um volume muito grande de clientes. O que é que você quer? Lembrando que isso não é lógico para todo mundo. Então, o que eu quero pode não ser o que você quer. As minhas prioridades, pode não ser não, tenho certeza que não são as suas. Cada um tem a sua prioridade, sua intensidade de prioridade. Então, faça uma lista de tudo. Faça uma lista de o que vier na sua cabeça. Eu quero ter um momento, eu quero tirar 2 vezes por ano e ir num spa. Para eu cuidar, para eu ser cuidada, para eu fazer uma massagem, para eu fazer um detox alimentar. Ou então eu quero, tô falando, uma chuva de ideias, tá? Eu tô falando aqui. Eu quero em 2022 ir assistir o campeonato de Fórmula 1 em São Paulo. Eu quero em 2022, se tiver seguro, eu quero ir num show. Eu quero em 2022 tirar 2 períodos de férias por ano. Quero em 2022 ter X% de aumento do meu faturamento. Ou quero ter 20 mil, 30 mil, 50 mil de faturamento mensal. Isso é uma chuva de ideias. Quando você vai tendo a ideia, já vai anotando. Anota, sem falar se é possível ou não. Sem pensar no que você vai ter que fazer com isso. Então faça essa chuva de ideias. Anote tudo que vem em sua cabeça. Sem esses critérios de pensar se é ou não. Aí, depois que você fez isso, fala, não, agora acho que acabou minhas ideias, tá bom já, fiz aquela lista. Aí então, você vai entrar em contato com você mesmo, aqui com a sua mentalidade, e vai pensar no como você quer isso. Como e por que você quer a sua vida seja assim. O que você quer e por que e para quem que você quer. E quem que você quer convidar para que participe disso da sua vida. Então, eu quero assistir um show com tal pessoa. Eu quero ir no Fórmula 1 com meus filhos. Eu quero ir para um spa sozinha. Você vai colocando como você quer cada uma dessas coisas. Com quem? Para quem? Eu quero aumentar meu faturamento, eu quero ter um faturamento de 40 mil reais por mês. Por que você quer? Porque eu quero ficar rica? Será? Essa é uma justificativa? Eu não acho que isso seja forte. Que todo mundo quer ficar rico, pelo menos 99% das pessoas querem ficar ricas. E quantas pessoas conseguem? Por quê? Porque só querem ficar rica, mas não especifica o porquê. O porquê que você quer. Eu quero 50 mil reais por mês porque eu quero pagar uma escola particular para o meu filho. Porque eu quero comprar um carro X. Porque eu quero viajar 2 vezes por ano, viagem internacional. Porque eu quero tal coisa, porque eu quero levar minha mãe para tal lugar. Eu quero pagar um jantar de aniversário de casamento para meus pais. Porque eu quero comemorar, fazer uma viagem de casamento com meu marido. Porque eu quero fazer a festa de aniversário do meu filho que eu nunca fiz, que eu nunca tive oportunidade de fazer. Por que você quer aquilo que você busca? Por que você quer cada uma dessas coisas que você anotou nessa lista? Quando a gente não faz isso, ela fica vaga. E é por isso que as listas não se realizam. É por isso que se torna frustrante, que chega no final do ano, se você pegar a sua lista que você não fez dessa maneira, lá que você fez lá em 2020, eu posso apostar com você, que eu não aposto, mas eu posso apostar com você, de que você não vai ter realizado uma grande parte. E a que você não realizou é porque ou você não estava pronto o suficiente para alcançar, ou ela não estava tão clara. O que pode acontecer? Então eu vou colocar, Maria Fernanda, que eu uso sempre o exemplo da Mercedes, que é um carro ícone, é uma marca ícone, né?
Ah, Maria Fernanda, então tá bom. Então eu quero comprar uma Mercedes. E hoje meu faturamento é de R$1.000. Se eu não chegar em dezembro do ano que vem, que eu não tiver a minha Mercedes, eu vou falar pra você que é balela o que você falou. Tá, então eu vou falar pra você assim. Você não vai alcançar o que você quer, proporcional àquilo que o seu momento. Se hoje você fatura R$1.000 como paisagista, como você vai chegar? Pensa assim, quanto eu tenho que faturar mensalmente para pagar todos os meus custos, o quanto eu tenho que estudar para aumentar meu faturamento, quanto eu tenho que faturar para ter uma Mercedes. Gente, esses dias eu fui ver quanto custa, eu tava vendo, sabe quando você fica pega umas coisas aleatórias no Instagram? E entrou ali um anúncio de uma loja de carro. Uma Mercedes, gente, de R$1,5 milhão. Eu falei, tem que trabalhar bastante ainda, tem que ganhar muito dinheiro ainda. Eu choquei, mas tudo bem. Não tem problema, não achei bonita. Mas, por exemplo, digamos que é uma de 200 mil que você quer, vai? Quanto que eu tenho de ter de faturamento mensal para conseguir isso? Aí eu tenho que ter 30 mil, 40 mil faturamento mensal para eu ter no final do ano, diante de todos os meus gastos, o dinheiro livre para comprar Mercedes à vista. Tá. Aí você fala assim, então, não consegui. Não conseguiu? O que você fez para ter esse aumento para R$40 mil do seu faturamento? Você fez os cursos que você precisava? Você mudou sua mentalidade porque você precisava? Você se aprimorou na sua profissão, foi aprender aquela técnica de plantio? Ou você foi gerenciar sua equipe de uma equipe nota 10 para que a sua execução fosse perfeita? Então você tem que analisar o porquê, o para quem e o que você precisa fazer para conquistar. Eu adoro fazer com meus alunos um exercício de visualização. Ele é um exercício que ele não tem agora nesse curso de... Até uma boa ideia, viu? Acho que vou inserir ele. Ele é na forma antiga, que era o Paisagista 10K, que era um curso mais extenso. A gente fazia uma aula de visualização, onde que nós íamos vendo passo a passo. Gente, hoje tá terrível aqui esse telefone. Passo a passo, a gente ia vendo passo a passo para a conquista dos objetivos. E isso ficava dando uma clareza absurda para os meus alunos. Dava uma clareza absurda de qual era o próximo passo que ele precisava dar. Então, esse é um exercício de visualização. Visualização não é nada, gente, sempre, tá? Quando eu falo aqui questão de visualização, não é nada esotérico. É uma questão de, ou assim, é mágico. Não, é uma questão de visualização de você se imaginar naquele local, de você se imaginar fazendo aquilo, tá? Então, é muito interessante como a gente consegue ter clareza do que a gente precisa fazer. Então, é isso. Quando a gente faz essa lista do porquê, torna mais potente. Falar, eu quero porque meu sonho é colocar o meu filho numa escola bilíngue. Quanto custa isso por mês? A gente começa a deixar tudo mais concreto. Quando eu preciso faturar para ter isso por mês? E aí você vai galgando, você vai conquistando o seu espaço. E o quinto e último ponto. Revise as suas atitudes atuais e atualize, revise também as suas metas, os seus objetivos, a sua mentalidade e atualize o tempo todo e afine as suas habilidades. Então você vai criar um documento, seja ele no Word, no seu celular, onde quer, um caderno, pega um caderno para suas realizações do ano que vem. Crie um documento onde que você possa o tempo todo estar interagindo com ele, mudando. Porque a gente tem uma meta hoje, pode ser que ela mude. Pode ser que você já alcance ela, ou pare de fazer sentido. Quando eu falo sobre isso, me vem na cabeça não tem nada a ver com isso, mas ele me exemplifica tanto, talvez alguém se identifique nisso. Quando algumas metas a gente tem isso, não é muito forte que eu quero atingir esse objetivo, e depois de um tempo ela fala, não quero mais. Então deixa de lado porque eu não quero, não fez mais sentido pra mim. Pode parecer um exemplo bobo, mas quem já se casou e já teve festa de casamento, talvez se identifique. Eu me lembro do meu casamento, que eu fiz questão de convidar algumas pessoas, que eu acho que a última vez que eu vi foi no meu casamento. Porque naquele momento fazia sentido convidar aquelas pessoas. E eu me lembrei disso, que eu vi meu álbum um tempo atrás, eu não lembrava nem o nome. Eu falei, olha só, como as coisas mudam, como os objetivos mudam, como as nossas prioridades mudam. Assim, são pessoas legais, tudo, mas que naquele momento era importante estarem lá, mas hoje já não, hoje não tive contato, não tenho mais contato, então os objetivos são assim também. Falei que era um exemplo totalmente diferente, né? Mas é para vocês identificarem. Os objetivos são assim, às vezes a gente quer muito uma coisa hoje, mas
talvez tenha uma mudada na sua vida, você tenha uma outra visão do seu negócio, que daqui 3 meses não faça mais sentido. Então você pensa assim, vamos falar o exemplo do carro. Eu quero uma Mercedes de 200 mil reais. Ok. Aí acontece que você vai visitar uma feira, ou então vai conhecer, fazer um test drive no carro, e você começa a ver uma pessoa próxima a você compra de uma outra marca e você se encanta pelo carro, daí fala assim, não quero mais uma Mercedes, agora eu quero um Audi. Entende? Então, às vezes tem ou então não quero, eu tive filhos, agora eu preciso de uma perua, preciso de uma Pajero, de uma van para colocar os filhos. Então, os nossos objetivos podem ir mudando também. Então, a todo momento, crie essa prática de analisar tanto os seus objetivos, também as questões da sua mentalidade, dos sentimentos que você quer sentir, de como você está, o que você está precisando para ter. Lembra que eu falei daquele sentimento? Em cada atitude, qual o sentimento que você quer ter? Então identifique qual é a próxima atitude que você tem que reforçar. O que mais você tem que pensar para que você tenha aquele sentimento? O que te incomoda? Quais são os seus obstáculos que você tem que transpor? Então tenha sempre essa lista e mude o tempo todo ela, sempre que for necessário. Não é uma coisa estagnada. E uma coisa muito interessante, muito importante, para vocês verem como que aqui a nossa mente tem muito poder sobre nós mesmos, né? Ela influencia demais no nosso alcance ou não. Se você se sentir confortável, a hora que você fizer essa lista, fizer seus propósitos, fizer seus objetivos e principalmente listar quais as características que você quer reforçar durante o ano, quais as características que você quer abandonar, compartilhe com alguém próximo a você. Sabe aquela pessoa que você sabe que não vai te julgar? Aquela pessoa que sabe que torce por você? Compartilhe com ela, para que ela te ajude. Fala, olha Maria Fernanda, lembra que você falou, por exemplo, né? Nós temos, voltando no primeiro ponto, que é celebrar aquilo que a gente ganha. Aí tem uma coisa que eu ganhei esse ano que eu não celebrei, gente. Pelo contrário, uns quilinhos. Eu ganhei uns quilinhos que essa conquista eu não gostei não. E eu quero me livrar dela rapidinho. Então, um exemplo. Digamos que está ali na minha lista emagrecer. E eu tenho que identificar isso e já está a semana que vem vai ser um momento de fazer essa reflexão, essa minha lista. Que eu vou ter que entrar nesse meu momento comigo mesmo e entender qual a minha atitude me fez ganhar esse peso, qual a atitude que eu tenho que deixar pra lá e qual hábito, qual a atitude que eu tenho que começar a colocar em prática pra que isso seja revertido. E aí, nesse ponto de quando você compartilha com alguém, tendo alguém que você compartilha, pode falar assim, Maria Fernanda, então lembra só que você falou que pra você reverter isso, pra você ter um desses objetivos alcançado, você precisaria fazer mais exercício? Que você precisaria cortar o doce? E eu tô vendo aqui, a gente chegou aqui, veio tomar café, você já comeu uma torta de brigadeiro, você já tomou isso, tomou aquilo, e aí? Eu tô percebendo, eu pergunto pra você, você não tá fazendo caminhada? Sabe aquela pessoa pra te lembrar? Ou ir mesmo pra falar assim, gostei de ver, olha só, tô tomando café sem açúcar. Não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Mas preciso do meu café com açuquinha. Mas esse tipo de coisa, parabéns! Vi que hoje você, ao invés de comer uma torta, você pediu uma coisa uma fruta. Então esse tipo de coisa, quando você compartilha com alguém que está do seu lado e quer o seu bem, que também quer ver o seu resultado, toma mais força. Porque o seu comprometimento fica muito mais forte. Você se compromete para que aquilo aconteça. Afinal, vai ter alguém ali. Não julgando, mas se observando para te ajudar a sair da escapada, voltar pro rumo quando você escapa. Fez sentido pra vocês isso? Fez sentido? Eu vi muita gente querida aqui hoje. Deixa eu falar oi pra todo mundo. E eu acabei não falando oi pra não perder meu raciocínio, porque senão eu perco meu foco. O João, Ávila, olá, Dani linda na Mata Branca, a Cristi, boa noite Cristi, Gustavo, olá Gustavo, boa noite. A Liliane, queridíssima. Ali Santiago. A Marli, querida. O José. A Patrícia, minha aluna do coração. Jaqueline. Alexei, o Marcelo, Amor de Jardim. Jardineiro Guerreiro, olha só.
Patrícia, maravilhosa. Obrigada pelas palavras, minha professora. Ah, você que é maravilhosa, Patrícia. Imagina, você sabe que você pode sempre contar comigo, né? Você mora no meu coração. Elaine, Adrianinha. Oi, Paulo. Cláudio. Zen Paisagismo. Ai, que gostoso ver vocês aqui. Eu sinto falta quando eu não faço live. Eu sinto falta de ver vocês aqui. Eu gosto desse contato. Isso mesmo, Gustavo. Pensamento positivo sempre. Sempre, sempre, sempre. E como eu falei, as pessoas a gente confundem, né? Ah, vive no mundo do País da Maravilha? Não, pensamento positivo não é pensamento fantasioso. É olhar de uma maneira positiva, focando em soluções. A Olivia. Foi perfeito, Ávila. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz em saber que pra você fez sentido. Fico muito feliz em saber. Jardinaria. Planta com Léo. O importante é iniciar, exatamente, Léo. O importante é iniciar. Solane Flores, JP. A Liliane fez muito sentido, obrigada. Imagina, você sabe que você mora no meu coração também. Pode contar sempre comigo. Você gostou, Marli? Linda. Fez total sentido, você é ótima. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Sempre ótimas colocações. Ai, que fico feliz que você tenha gostado, Marli. Obrigada, Cláudia. Amei, anotei tudo e vou seguir cada passo. Ai, que maravilha, que maravilha. Isso, anote. Isso às vezes faz a gente, mexe com a gente, né? Quando a gente começa a fazer essas coisas que, pra fazer sentido, pra ter resultado, mexe. Mas é essa diferença que vai fazer você ter resultado e você não ter. Essa é a diferença que faz, porque se é tão simples, porque não é todo mundo que consegue. Porque não é todo mundo que coloca em prática. Eu sei que não é fácil, é simples fazer, não é simples? Tudo que eu falei pra vocês aqui não é nada mirabolante, é simples. Mas eu sei que no dia a dia não é tão fácil. Porém, se a gente quiser ter uma vida fácil o tempo todo, sem nos desafiar o tempo todo, a gente vai ter sempre aquela mesma vida. A gente não pode reclamar. Porque nós estamos escolhendo a comodidade, ao invés de deixa eu enfrentar meus medos, deixa eu enfrentar o que eu tenho que fazer e realizar. Não é? É isso que faz a diferença. Sim, tem o fator sorte, tem o fator de diversos fatores. Mas é essa iniciativa, essa ação que faz a diferença. Adorei, muito importante. Que bom, Arli, que você gostou, que bom. Fico muito feliz. Aí, se vocês tiverem tido assim algum insight, alguma questão assim, ou falar do seu mindset, eu tinha um mindset que eu pensava de uma maneira, eu engrandecia meus obstáculos, ou sim, fez sentido porque eu percebi que eu estava aumentando meus obstáculos e agora eu vou transformar os pequenos para mim. Se tiver alguma coisa que tenha feito sentido para vocês, escreve para mim. Escreve nos comentários, ali eu coloquei o post, escreve para mim, eu vou deixar essa live salva, tá? Ou então aqui no comentário da live, para eu entender se fez sentido para você. Para eu entender se foi importante para você esse assunto que eu falei. E outra pergunta, vocês querem que eu fale mais sobre essa questão? Essa questão de trabalhar mais o mental, que é uma coisa que eu adoro estudar, gente. Adoro estudar. Hábito, a questão de mentalidade, adoro, porque eu percebi isso na minha vida como faz diferença. Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Querem que eu fale sobre hábitos para vocês? Que faz todo sentido. Como a minha intenção toda é o sucesso profissional de vocês, eu sei o quanto o hábito é importante. Escreve para mim depois se vocês querem que eu continue. Você quer, Liliane? Ótimo. Porque, como eu falei, são dois pontos, né? Um é a mentalidade e outro são os hábitos. Se vocês quiserem que eu fale sobre os hábitos, me fala. Que se a maioria quiser, eu falo aqui, eu abro uma live. Talvez, ou essa semana, acho que eu não consigo. Semana que vem, eu abro uma live e a gente fala sobre isso. E eu vou fazer já vamos deixar marcado. Dia 20, acho que é terça-feira. Dia 20 eu tenho um encontro marcado com vocês. Vamos marcar esse encontro pra gente falar aqui, a gente conversar aqui? Não vai ser sobre hábito, o hábito eu vou falar outro dia. Mas eu vou falar sobre um tema muito interessante pra vocês. Vamos combinar? Terça-feira que vem, nesse mesmo horário a gente se encontra, às 20 horas. E aí eu vou falar sobre um tema muito importante, que realmente vai fazer diferença. Tá bom?
Então tá. Ai, quanta gente quer, que bom, que bom, que bom, perfeito então. Então eu vou fazer assim, eu vou ver no meu cronograma um dia pra gente, final de ano, você sabe como que é, né? As execuções estão a 1000. Eu vou ver no meu cronograma quando que eu consigo falar sobre hábitos, eu marco, mas a terça-feira já tá marcado. Terça-feira às 8 horas a gente se encontra. Pra gente falar mais sobre o que a gente gosta, né? O que a gente gosta, o que a gente quer viver bem com isso, o que a gente quer se dar bem, que é o paisagismo. E como fazer, conquistar tudo que a gente quer através dele. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fico muito feliz em cada vez mais ver que vocês têm resultado, e que de alguma maneira eu estou ajudando o crescimento de vocês como profissional e como pessoa. Boa noite. Eu que agradeço, Marli. Boa noite. Nos vemos então na terça-feira às 8 horas. Para falar sobre um tema vai ser surpresa, um tema super importante para vocês. Gratidão pelas suas palavras e pelo seu tempo. Eu que agradeço, fico muito feliz. Até esses dias, né, eu dou aula presencial, né, no Senac aqui da minha cidade, para uma turma técnica de paisagismo. E a semana passada foi o encerramento, foi muito gostoso. E eu tenho uma outra turma também que eu dou aula, que essa foi remota. Foi tão bom, porque foi uma turma que tinha alunos do Brasil inteiro, e tinha de Moçambique, e tinha também da Dinamarca. E eu escutei, depois a gente terminou, era um curso mais curto, e a gente terminou o curso, eu escutei tanta coisa boa das minhas alunas, eu escutei tanta coisa boa delas, dizendo essa questão do ensinar, do me doar, do compartilhar, que é lógico, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida total, assumidíssima, me debulhei em lágrimas, é lógico, mas eu me emocionei profundamente, porque, meus alunos, do técnico também, uma aluna veio a conversar comigo, ela falou cada coisa linda, que sobre isso, sobre esse compartilhamento, porque realmente vem do meu coração. Pra mim, vocês não têm ideia de como é importante pra mim eu poder compartilhar com vocês. Como me faz bem saber que de alguma maneira vocês estão aproveitando e sendo beneficiadas por isso. Então contem sempre comigo. Uma ótima noite para vocês e nos vemos na terça então. Até mais!